Pitbull mata criança de 4 meses de idade. Aqui você pode ver a notícia diretamente do site do G1. Vamos ver o que o policial fala sobre esse acontecimento. Deixar no close aqui dele para a gente ver o que ele fala para a gente sobre esse acontecimento. O bebê estava na boca do cachorro. O cachorro pegou a criança no colo da mãe, segundo informações, né, do pessoal que estava presente no local, e saiu para dentro da casa. É um animal forte, grande, só depois que a PM interviu que teve que usar de arma de fogo no cachorro, né, para poder ele soltar a criança e a nossa equipe levar para a unidade de saúde. Vamos lá, gente. O meu problema principal nunca é só o pitbull, né? O pessoal fala, nem Me todo ajuda a estudar pitbull, isso? mas sempre um Claro, pitbull, o que né? são mutações? Do nada, rodou um anúncio no meio do meu comentário. Mas vamos lá. Tem sempre esse tipo de comentário, né? Não, nem todo pitbull, mas sempre um pitbull. Até quando? Até quando? Até quando? E vai ter sempre aquele outro comentário. Ah, esse não era um pitbull, esse não era um pitbull. Você vê que esse é um embate que não leva a lugar nenhum. Esse embate não leva a lugar nenhum, gente. A gente não chega em lugar nenhum com esse tipo de pensamento. Coisas que não resolvem o problema. Vamos falar sobre isso. Primeira coisa que não resolve o problema é definir se era um cão puro da raça ou não, tá bom? Até porque é tão difícil definir a pureza da raça do pitbull, porque a maioria nem sabe direito o que é um pitbull. Então, muitos comentários que estão nesses vídeos, esse não é um pitbull, são de pessoas que têm um cachorro que não é um pitbull também, tá? Um American Pitbull Terrier, né? E sim, gente, não é um cachorro simples de lidar. Geralmente é um cachorro dócil com as pessoas, tá? Geralmente é um cachorro dócil com as pessoas da casa, sabe? Não é um cão, o pitbull mesmo, não é um cão que tem grandes problemas com as pessoas, né? A maior parte dos problemas, quando você pega o pitbull, que é aquele cachorrinho magrinho, sequinho, sabe? Esse é o pitbull, não é essas cabeçonas, esses bicho grandãozão. Aí a gente já tem aí uma leva de mistureba. Mas é o que eu disse aqui, ó. Não é isso que define, que resolve esse problema. Definir se era um cão puro da raça ou não. Então não faz diferença nenhuma, sabe? Definir se era da raça ou não. A segunda coisa que não ajuda em nada para resolver o problema é romantismo exagerado sobre todas as raças. Vamos colocar aqui. Todas as raças, sabe? Esse nível de romantismo exagerado, que é onde entra exatamente o ponto inicial. As pessoas no romantismo exagerado vêm com aquele debate, com aquela discussão. Ai, se fosse um pitbull puro, ele nunca faria isso. É um cachorro, gente. Olha só. Eu já atendi Shih Tzu que dilacerou a orelha de criança. Shih Tzu dilacerou a orelha de criança. Já atendi Spitz que quebrou pedaço de unha de gente. Já atendi vira-lata que quebrou um dedinho de pessoas, sabe? Então, quando as pessoas que defendem a raça, e eu trouxe isso aqui no começo, eu falo, olha, não é, a maioria desses casos não é um pitbull, até porque é raríssimo você ver um pitbull de verdade. É raríssimo, parece que eles estão dentro de uma fazenda dourada, fechado lá dentro de uma cúpula de vidro. É raríssimo você ver um pitbull de verdade, muito raro, extremamente raro, tá? Então, quando a gente traz esse romantismo, como se o pitbull não fosse capaz de fazer isso. Cara, um Golden Retriever é capaz de fazer isso, sabe? Não faz, porque é um nível menor. E quando a gente tem um processo muito importante que vocês precisam entender,
que é sobre o nível de domesticação de cada raça em específico. Isso aqui é uma coisa que ninguém fala. Domesticação tem níveis. Tem níveis de domesticação, gente. Tem. É impossível que você não compreenda isso. O que a domesticação faz? A domesticação atrofia áreas, vou escrever aqui, ó, áreas do cérebro relacionadas a medo, ansiedade e agressividade. Em resumo, tá? Em resumo, essas três: medo, ansiedade e agressividade, que é onde moram os maiores perigos do ataque. Medo, ansiedade, agressividade, tá? Mas vamos refletir sobre isso. O medo é como uma história que você conta, né, sobre o que você sentiu. Esse é um dos problemas da interpretação das pessoas que não têm cachorros, assim, que não têm essa compreensão. Elas têm uma coisa que elas fantasiaram na cabeça delas. Elas não têm cachorro, elas têm uma coisa que elas fantasiaram na cabeça delas. E é importante eu falar para você que o medo, por exemplo, o que é o medo? O medo é eu descrever uma situação de desconforto. O animal, ele não fica raciocinando para dizer assim, olha, eu estou com medo, eu sinto medo, eu estou com medo. Não. Ele tem uma sensação interna no seu corpo que chega ao seu cérebro e pede que o seu cérebro tome uma providência, né, para solucionar essa interação entre indivíduo, corpo e o ambiente. Então, o estado de medo, que é uma das diminuições quando a gente tem um animal no nível de domesticação muito alto, assim como a ansiedade, assim como a agressividade, é um resultado das coisas. Vamos escrever isso aqui juntos. A agressividade é o resultado de vários fatores. Não é uma emoção, é uma ação, tá? A agressividade é o resultado de vários fatores, não é uma emoção, é uma ação. Porque é tão comum as pessoas falarem: nossa, esse animal é muito agressivo. Vamos lá. A agressividade, ela é uma ferramenta de dissolução de problemas ambientais. Então, quando eu tenho um problema, né, o meu cérebro identifica esse problema, ele muitas vezes vai utilizar a agressão para resolver esse problema. E é só isso. Então, a agressividade, ela surge por demanda. Existem duas demandas que podem disparar cenários agressivos. Demandas para observarmos a agressividade. A primeira demanda é ambiental, tá? É o externo. A segunda demanda é interna, fisiológica. Vamos colocar aqui. Fisiológica. O que isso quer dizer? Vem outros mitos aí. Quando uma pessoa fala, nossa, ele atacou do nada. Nunca é do nada, gente. Nunca, nunca, nunca é do nada. Tem só dois caminhos. Ou essa demanda é ambiental ou ela é fisiológica. Não tem outra opção. Não tem. Relaxa, fica bem com isso e aceita. Não é do nada. Não é loucura. Somente se for aí um transtorno neurofisiológico, um distúrbio, uma doença, aí é do nada. Senão, não é do nada. Tá? Então, a parte ambiental. Muitas vezes a pessoa está ali. Ah, que bonitinho, e corre lá. Você imagina que isso está chegando tanta informação para o cérebro desse animal trabalhar que não agredir exige, olha só, não utilizar a agressão exige muito recurso do cérebro, exige muito controle do cérebro para não se usar a agressão. Quer um exemplo prático disso? Experimenta, não experimente, mas imagine pegar uma criança e deixar essa criança crescer sem nenhuma educação.
Nada. Você não instruir essa criança. Quais os comportamentos você vai ver? Agressividade o tempo todo. Ela vai ser agressiva o tempo todo, porque a agressividade é uma das premissas de interação com o ambiente para se resolver problemas. Ou ela vai ter muito medo, ou ela vai ser muito agressiva. Então ela vai fugir muito ou ela vai agredir muito. É a premissa, né, a primária. Então, quando o animal está sobrecarregado de estímulos ambientais, ele está tendo que resolver tantas questões de som e imagem que chegam para ele, sabe? Isso se torna tão caótico para o cérebro que o filtro, sabe, o recurso neurológico, energia, chama o que você quiser, esse recurso neurológico que ele usa constantemente para controlar o impulso agressivo, ele não está disponível, porque ele está sendo usado para resolver probleminha de vozinha, probleminha de bagunça, probleminha disso, daquilo, de cheiro, de som, de TV alta, de um monte de coisa. De criança correndo, criança chorando. Então, o animal ele está sem recurso para frear a agressão, tá? Essa é a principal demanda ambiental. A outra demanda ambiental é quando vai lá e está fazendo alguma coisa direto, que é onde todo mundo consegue ver, tá? Eu não preciso entender de arte para saber que um quadro está rasgado. Hoje em dia até talvez, né? A pessoa rasga um quadro lá, olha, obra de arte, é rasgar o quadro agora. Mas eu não preciso entender de arte para entender que o quadro está rasgado. Então, quando tem algo que é muito nítido, as pessoas veem, mas também ele agrediu por causa disso, porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, e blá, 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 e blá, blá, blá. Então, aqui, quando a gente entra nesse ponto, a principal demanda ambiental que leva a problemas de agressão é essa demanda da sobrecarga. Não deixar sobrar recurso para que o animal freie o seu impulso agressivo. Você xinga, você na sua mente, você xinga. Quantas vezes você já não pensou, tipo, se eu pudesse, se eu pudesse, e você freou? Isso gasta um recurso gigante, sabe? É aquele xingamento que não sai, aquele tapa que não saiu, aquele chute que você não deu alguma coisa, aquele negócio que você não jogou, para que você não faça, gasta um recurso gigante do seu cérebro, tá? Então, essa é uma das principais demandas ambientais. A gente entra aqui, ó, na demanda fisiológica. Aqui eu tenho que pensar que existem animais que têm um nível de domesticação mais baixo. Vamos revisar isso? O que isso quer dizer? Deixa eu trazer aqui, ó, o nível de domesticação, né? Onde o cérebro atrofia áreas relacionadas ao medo, ansiedade e, como resultado, a agressividade. Vou colocar aqui. Como resultado, a agressividade. Ansiedade, vou colocar aqui, ó, hiperatividade também, tá? E como resultado, a agressividade. Isso é importantíssimo. Por quê? Quando eu tenho um nível de domesticação menor no animal, e isso é muito comum, por exemplo, em Border Collie, tá? É um cão que tem níveis de domesticação geralmente muito baixos, por isso que ele tá naquela pilha o tempo todo. É muito comum ver Border Collie agressivo, tá? É muito comum. Spitz, o Lulu da Pomerânia, é muito comum. Por isso que é um cachorro que late tanto, faz tanto barulho. Por quê? Os níveis de medo, ansiedade dele estão sempre muito altos, sabe? Então acaba vindo, por consequência, a agressão. Pitbull é um animal de uma intensidade altíssima. Pastor belga Malinois é um animal intenso. Toda semana não, mas pelo menos uma vez, duas vezes por mês, eu recebo mensagem de alguém querendo doar um Malinois, sabe? Virou meio que o cão do momento. E agora, tipo, descobrindo que, tá, é assim pra viver com esse bicho, é. Me disseram, não falaram dessa parte. Isso aqui era inteligente pra caramba. O cão da polícia, sabe? Então a gente tem esses animais, e você pegar toda a linhagem Bulldog francês, né, o Bull Terrier, é, American Bully, tá? Que esse é um outro caos que está acontecendo aí, e muitos acidentes com o American Bully que são confundidos com o Pitbull, tá? Então é muito comum.
E o que que eu quero dizer? Quando a gente chega nessa análise toda para ver esse desfecho, né? Essa análise toda do que eu falei agora da parte fisiológica são de animais que vão ter uma resposta emocional muito mais alta. Por quê? Seu nível de domesticação é muito mais baixo. Está acontecendo com Shih Tzu, por causa da criação do bicho lá criado de qualquer jeito. Está acontecendo com Golden Retriever, que não é o que essa candura toda que o povo diz, mas é um cão com nível de domesticação muito mais alto que o Border Collie, por exemplo. Tá? Isso é fato. Mas agride. Você pegar uma linhagem mais de trabalho, vai dar problema para você também. Mas só que o principal problema de tudo isso é a romantização do processo. Porque vem os criadores, os aficionados por Pitbull dizer assim: olha, Pitbull nunca, 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 nunca faria isso. Nunca, 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 nunca. Nunca, jamais. Zé Fininho. Cara, você tá tirando o Pitbull do grupo de cachorro. É você mesmo, quando acontece alguma coisa, acontece você, a pessoa vem assim, olha, cachorro é cachorro. Tem que tratar cachorro como cachorro, tem que saber que cachorro é cachorro. Mas o pitbull nunca. Então vem também da galera que gosta da raça mesmo, sabe? Do fenótipo, né? Do pitbull, que não é a maioria desses acidentes que está acontecendo não é com pitbull, né? São mestiços, são bullies, são staffs misturados, é uma bagunça. Mas está na linhagem Bull, né? Desse Bull, esses descendentes comuns. Então, desses descendentes comuns, como a gente vê o Collie, por exemplo, descendentes comuns do Collie, né? O Collie, o Border Collie, como vê dos Bulls, né? O Pitbull, o American Bully, né? O Bull Terrier e por aí vai. A gente, né? O Pit Monster agora. A gente vê que são animais que têm um nível de domesticação mais baixo. Assim como, por exemplo, você vai pegar aí vira-latas, SRDs, cães sem raça definidas, de 4, 5 linhagens dentro de né, de uma linhagem que está aí o cachorro 3, 4 geração na rua. Esse animal, naturalmente, por uma questão de inteligência biológica, ele vai evoluindo para voltar a ter mais emoções do que a sua linhagem anterior, porque ele está na rua. Se ele tem um nível baixo de emoção, ele não sobrevive na rua. É uma selva de pedra. A cidade para um cachorro é mais perigoso que uma selva. Na selva ele tem que cuidar aí dois predadores. Ali é carro, é bicicleta, é gente, é frio, é calor, é enchente, é uma porrada de coisa, velho. Então o animal ele volta a um estado mais primitivo quando ele está na rua, geração após geração. A mãezinha lá vai ter uma gestação toda caótica, toda estressada, né? Porque não está bem, não está bem, não está legal. Então é natural que os SRDs, a maioria, tenham comportamentos mais ansiosos, muitos casos de agressividade envolvendo cães sem raça definidas também. Tá? E a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão. Para mim, o principal problema aqui é a romantização de ambos os lados. A romantização de quem defende, né, ferrenhamente que se fosse um pitbull não faria isso, e a romantização de quem está ali e tem um cachorro qualquer em casa e diz: olha, cachorro cachorro é o bibelôzinho da vida. E eu amo cachorro, gente, mas ó, é um bicho, tá? Então, tipo, quando você pega esses dois extremos aqui, você acaba tendo um grande problema, tá? Por quê? É uma pessoa que era para entender de raça e dizer, sim, cara, o Pitbull não é um cachorro para qualquer pessoa. E não é. Assim como o Border Collie. Assim como o Spitz. O Luda Pomerânia não é um cachorro para qualquer pessoa. Tá? O Border Collie não é. O Pitbull não é. Então você diz, olha, é realmente, cara, não é um cachorro para qualquer pessoa. Se é uma pessoa que sabe o que está fazendo, um cachorro desse nunca dá acidente, tá? Beleza. Agora, fala que não. Não, se fosse pitbull, a pessoa, então eu vou pegar um pitbull mesmo, sabe? E é difícil. Então, o principal processo aqui é entender que há animais que têm uma resposta emocional muito aguda, muito intensa, tá? Em algum momento da vida
isso pode gerar uma agressão. Quando a gente fala de uma pessoa mais frágil, de uma mulher de 50 quilos, 45 quilos, uma agressão de um cachorro de 30 quilos é praticamente fatal. Se a gente está falando de um bebê, aí tristemente, infelizmente, né, fatalmente é pior ainda, sabe? E aqui a gente vê o policial falando que tiveram que finalizar o cachorro, né, atirar no cachorro para poder tirar o bebê da boca do cachorro. Percebe como isso é complexo? Difícil, cara. É difícil a gente falar sobre isso dessa forma. Mas, bom, e é por isso que eu venho lutando tanto para formar profissionais que falem cada vez mais com certeza e saibam o que estão falando. Para chegar na casa de uma pessoa e saber o que está fazendo, saber o que vai fazer, saber qual é o caminho que vai seguir. Então, pensem sobre isso, tá? Um animal que ele tem uma. Vamos dizer assim, um animal aqui, ó. Vou pegar aqui. Um animal que sobe uma linha emocional muito tênue, nível de domesticação, cara, às vezes a pessoa pode até irritar, esse animal vai, mas ele volta, né? O cérebro dele está atrofiado para ter baixas emoções. Agora, quando você pega um animal que tem uma linha ascendente muito rápida, como um Malinois, como um Border Collie, como um Pitbull, os outros Bulls, sabe? Se qualquer coisa esse animal vai a um extremo, e quando chegar no extremo, a agressividade é um dos resultados, como eu disse. Ela é uma ação, ela não é uma emoção. O cachorro ele é agressivo não é porque a emoção dele é a agressividade, é porque a resposta dele à emoção que ele está sentindo é uma agressão. Tá bom? Sou Felipe Caeli, treinador de seres vivos, terapeuta humano, treinador de cães aí há mais de 25 anos. Estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais dessas coisas e levantar alguns temas que a gente precisa falar também. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, nas redes sociais, o link está aqui. E se você quiser também conhecer os meus cursos, tem lá os links para você adquirir o curso ou falar diretamente comigo, tirar dúvida, conseguir uns descontos aí legal para você, tá bom? Mas vamos refletir sobre isso, cara. É importante a gente levantar esse debate.